Muito boa tarde a todos. Estamos em direto do Porto para falar sobre paramiloidose, para falar sobre os mitos e as verdades relacionados com esta doença. Estamos com este mote: viver agora com os pés no futuro. É também o nome do site onde estamos a transmitir esta conversa. No fundo, vão ser várias conversas sobre paramiloidose. Hoje, que é o Dia Mundial de Luta contra a Paramiloidose, uma doença rara, degenerativa, hereditária, que não tem cura e que continua a suscitar o interesse dos profissionais e também muitas dúvidas desde 1939, quando foi encontrada, quando foi diagnosticada pela primeira vez na Póvoa de Varzim e também em Vila do Conde. Esta doença afeta 2.000 pessoas em Portugal, 50.000 no mundo inteiro. Portugal é, de resto, o país com maior incidência desta doença e é sobre isso, naturalmente, que vamos conversar hoje com vários especialistas nesta doença. É uma doença que se caracteriza pela diminuição de perda diminuição ou perda de sensibilidade à temperatura, dor intensa, formigueiro ou dormência nos membros inferiores. Vamos conversar sobre várias vertentes ligadas à paramiloidose e começamos para já com esta incidência, com a questão da incidência que continua a ser desafiante para os profissionais, para os cuidadores, para os doentes também. Falamos sobre almocreves, pescadores e agricultores, os mitos e as verdades da paramiloidose. Assentamos exatamente nesta questão dos mitos e das verdades, porque há aqui muitas dúvidas. A doença foi diagnosticada pela primeira vez em Portugal, como disse, em 1939 e estava ligada a comunidades pescatórias, mas a evolução, o estudo desta doença, concretamente também o trabalho do professor Alberto Oliveira, veio dar-nos uma nova abordagem e mostrar que há uma nova incidência, ou há outra incidência, relacionada com pessoas ligadas a comunidades agrícolas, sem qualquer ligação a estas comunidades primeiras de que falava. Connosco, para falar sobre este assunto, está a professora doutora Teresa Coelho, uma das maiores especialistas desta área a nível mundial, o enfermeiro Carlos Figueiras, é presidente da Associação Portuguesa de Paramiloidose, e também o doutor Jorge Pedrosa, que está aqui comigo em estúdio, é médico e é portador de paramiloidose. Professora Teresa, comece por si. Há este dado novo, ou melhor, este dado primeiro que a comunidade já conhecia e depois os outros dados, concretamente este estudo do professor Oliveira. Como é que justifica estes factos novos? Como é que é esta nova abordagem? Explique-nos um bocadinho. Muito boa tarde e muito obrigada por este convite para falar deste assunto que, para quem trabalha com esta doença há muitos anos, é extremamente interessante, neste dia que é o dia da luta contra a paramiloidose e que é também o dia em que se comemora, de certa maneira, a figura do professor Quirino de Andrade, que faleceu faz hoje 15 anos. A doença, quando o professor Quirino a descreveu e quando começou a ver os primeiros doentes, estava de facto concentrada nas comunidades pescatórias da Póvoa e Vila do Conde, muito concretamente na zona das Caxinas. E a verdade é que a partir daí ficou sempre muito associado aos pescadores, até porque depois havia alguma ideia de que a doença se teria também espalhado pelo mundo através dos navegadores portugueses. Mas a verdade é que nós tínhamos ideia, quando fomos começando a conhecer a doença, que historicamente havia referências muito antigas à doença nesta região do norte de Portugal, mas o conhecimento é sempre uma coisa que se vai aprofundando ao longo do tempo e, por um lado, este trabalho do professor Alberto Oliveira faz um estudo extremamente interessante, genealógico, de muitas famílias desta área da Póvoa e Vila do Conde, e também os conhecimentos de história destes locais que o professor Alberto Oliveira domina, também nos mostra um pouco como foi a própria evolução das populações nestas áreas. E é por isso que aquela ideia de que a doença estava relacionada com os pescadores, no fundo é complementada por este conhecimento histórico
de que muitas populações que depois se vieram a dedicar à pesca têm uma origem em zonas rurais destes concelhos. Eu costumo sempre contar uma história que acho que é bastante engraçada e que os geneticistas gostam de dizer, que é que o facto de encontrarmos uma grande frequência de uma doença num local não quer dizer que ela tenha aparecido aí. E a piada entre os geneticistas é que toda a gente sabe que o país do mundo que tem mais pizzarias é certamente os Estados Unidos da América, mas também todos sabemos que não foi aí que nasceu a pizza. E é um pouco isso que provavelmente se passou aqui. A doença acabou por se concentrar em zonas de comunidades pescatórias, mas pode ter surgido noutra região. E penso que esta é a melhor explicação, até porque a doença de facto tem vindo a existir e a progredir desde o século XIV ou XV. Tínhamos essa ideia historicamente e hoje já temos trabalhos de genética propriamente dita que nos mostram que a idade do erro genético é tão antiga como 600 ou 700 anos. Professor, e com base nestes dados todos novos, ou nestes dados todos que a ciência foi colecionando, se me permite a expressão, que sinais, que sintomas hoje é que os médicos, os especialistas devem ter em conta, muito em conta, na hora de fazer um diagnóstico? Essa é uma pergunta difícil, porque uma das coisas que o conhecimento nos tem trazido ao longo dos anos é uma ideia de que aquela descrição inicial que o Dr. Corino de Andrade fez de uma neuropatia, que ele chamou até, curiosamente, uma neuropatia peculiar, porque é realmente uma neuropatia periférica com aspectos muito particulares. Nós hoje sabemos que essa continua a ser uma forma de apresentação muito típica, mas também temos noção de que existe uma diversidade de apresentações clínicas muito maiores. E isso tem causado, de facto, cada vez mais dificuldades de diagnóstico. Se nos olharmos para a forma mais típica da doença, realmente a forma como ela se apresenta é por perda de sensibilidade à dor e à temperatura, associada a dores espontâneas nos membros inferiores, nos pés e depois nas pernas. Depois, é uma doença que vai subindo, digamos assim. E esses sinais de perda de sensibilidade ou de uma sensibilidade estranha e de muitas dores aparecem depois associados a alguns sintomas digestivos e cardiovasculares e genitourinários, que também são devidos à neuropatia, mas à neuropatia do lado de controle vegetativo, digamos assim, todas as funções do organismo. Essa é a forma típica da apresentação da doença. Mas hoje sabemos que há doentes que começam com problemas nos olhos, que há doentes que começam com problemas no coração, que há doentes que começam com doença renal. Portanto, no fundo, há um espectro de apresentações da doença mais vasto. O diagnóstico não é difícil, porque nós podemos hoje fazer facilmente o teste genético e podemos fazer os exames que nos dizem qual é o grau de atingimento neurológico pela neuropatia ou quais são os problemas cardiológicos relacionados com o envolvimento cardíaco pela doença. A grande dificuldade do diagnóstico desta doença prende-se com a necessidade de pensar neste diagnóstico. E se nós tivermos só a ideia de que a doença é aquela neuropatia típica que começa nos membros inferiores com dores e com perda de sensibilidade à dor e à temperatura e que surge na zona da Póvoa do Varzim em pessoas que têm uma história familiar pesada desta doença, o diagnóstico é muito fácil. Nós costumamos dizer que nem são os médicos que fazem o diagnóstico, são os próprios doentes que o podem fazer porque já conhecem a doença na família. O problema é os médicos lembrarem-se de que há diversidade de apresentações e porem a hipótese deste diagnóstico em situações diferentes, em localizações
diferentes também, e em equacionar idades muito mais essa, avançadas. exatamente, equacionar essa hipótese. Enfermeiro Carlos Figueiras, é exatamente aqui que entra o papel primordial dos enfermeiros e dos médicos de família que reconhecem sintomas que muitas vezes os doentes ainda não identificaram. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu vou fazer só um bocadinho para que quem nos está a ver e ouvir tenha a noção do que é difícil diagnosticar muitas vezes a paramiloidose, isto há uns tempos atrás, quando não havia nada. Eu era militar da Força Aérea Portuguesa e aos 30 anos tinha que escolher ou ficava na Força Aérea ou teria que vir embora para a vida civil. Tinha duas filhas, tinha a minha esposa, e então resolvi vir trabalhar para os hospitais civis. Fui trabalhar para um hospital para o Porto. Como não havia enfermeiros, havia muito poucos enfermeiros em Portugal naquela altura, isto em 1983, obviamente que me pediram no Centro de Saúde de Vila do Conde se eu queria ir lá para trabalhar para lá. A minha mulher era lá enfermeira, pronto, foi uma cunha e eu fui para lá trabalhar. Fui para lá trabalhar, mas eu andei a estudar no Liceu da Póvoa de Varzim. Por conseguinte, conheci colegas meus que eram paramiloidóticos, que eram filhos de paramiloidóticos. Aquela miséria que se vivia naquela zona marítima da Póvoa de Varzim, fome. Isto em 1961. Havia muita fome e muita miséria. Isso associado à doença, naturalmente, que era um quadro mais dramático ainda. Era isso, é onde eu quero chegar. O que é que acontece? Acontece que quando eu venho, deixo a Força Aérea Portuguesa, tinha vindo do ultramar, onde fiz uma comissão de serviço, cheguei a Vila do Conde e cheguei ao centro de saúde e a primeira coisa que lá a enfermeira-chefe me disse, olha, você vai para os paramiloidóticos. Eu disse, porquê? Porque eu quero que você vá para os paramiloidóticos, porque ninguém queria trabalhar com paramiloidóticos. Porquê? Não havia nenhum medicamento. A professora doutora Teresa Coelho está aí, sabe muito bem o sacrifício que nós todos fazíamos. Não havia medicação, não havia, o doente ia para a cama, não andava, ia para a cama, cobria a cabeça, muitas vezes a família era pobre, tinha que ir trabalhar, deixava-o sozinho. Quando o enfermeiro chegava para fazer o domicílio, via coisas horríveis. Felizmente que este país, não se vê neste país agora essas coisas horríveis que se viam. Tirava-se as mantas para trás e, meu Deus, e eu, passado 8 dias, falei com a chefe da enfermagem e disse, olha, você desculpe lá, pá, mas eu vou-me embora. E ela disse, epá, não faça isso, enfermeiro Figueiredo, não faça isso. Mais 8 dias, mais 15 e eu apaixonei-me por esta doença. E ficou quanto tempo? Há quanto tempo é que já lida diretamente com esta doença? 22 anos a tratar o doente no seu domicílio. Todos os dias, sábados, domingos da minha vida, eu tinha 15, 20 doentes e ia à casa deles, tratá-los na caminha deles, etc., dar-lhes banho. Muitas vezes a família estava a trabalhar, porque senão morria de fome, e eu chegava lá e via, não pode ser. No lugar de trabalhar 3 horas e meia por dia, muitas vezes trabalhava 6. O Estado não me pagava, mas eu não me importava. Foi a paixão que eu tive e, desculpem eu dizer isto, mas também eu não gosto desta palavra. Ainda agora, há pouco tempo, morreu o meu único irmão e esta palavra é uma palavra que me custa muito a dizer. A palavra pena. Mas foi o que eu senti. Eu senti pena daquelas pessoas. Senti pena de colegas meus que andaram comigo no liceu e que iam morrer. Porque naquela altura toda a gente morria. E então eu comecei a tirar os doentes da cama. Houve uma revolução naquele centro de saúde, não é? Começámos a tirar os doentes da cama,
dar-lhes banho, depois nasceram essas equipas, uma equipa maravilhosa que foi na Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, fizeram um internamento para 28 doentes. Veio resolver muita coisa em que sentido? No sentido do doente ter alimentação a horas, do doente ter o seu enfermeiro, o seu médico de família, o seu médico particular da Santa Casa, muitas coisas. O doente não passava fome, mas passava-se fome em Portugal. É preciso que se diga isso. Sim, havia fome. E há 22 anos, naturalmente, que o quadro era radicalmente não é, diferente. Oh, minha senhora, não é há 22 anos. Eu sei. Eu estou a voltar atrás. Eu sei. Infelizmente, não é há 22. Infelizmente não é há 22 anos, exatamente. Enfermeiro Carlos Figueiras, peço-lhe muito rapidamente para terminarmos, para ouvirmos aqui o testemunho do Dr. Jorge Pedrosa. Muito rapidamente, e para terminar, e para passar ao meu amigo Dr. Exatamente, Jorge está aqui Pedrosa. comigo. Eu queria dizer que começamos a revolucionar a paramiloidose, mas devemos esta grande revolução a um grande amigo meu que fazia o favor de ser meu amigo. Visitava-o todos os sábados, lá pelas 4 da tarde, na casa dele, o professor Corino Andrade. Rapaz, o que é que tu me dizes da paramiloidose? O que é que me dizes lá do Santo António? Ele tinha 90 e não sei quantos anos, morre com 99 anos. Faz hoje 15 anos da morte dele. E por conseguinte, houve uma revolução e com o transplante em 1992. Foi o primeiro transplante que se fez em Portugal. Já vamos ter a oportunidade para falar de transplantes, exatamente, tratamentos, testes genéticos também, já a seguir. Ok. Enfermeira, obrigada pelo seu testemunho. Dr. Jorge Pedrosa é médico e portador de paramiloidose. Tem aqui 2 pesos que lhe permitem naturalmente lidar com esta doença de forma diferente, de forma mais consciente e de estruturar também aqui as suas defesas diárias para poder viver melhor com esta doença. Explique-nos um bocadinho esse processo. Muito boa tarde. Estar na posição de médico é, digamos, estar um bocadinho nos 2 lados, no lado do doente e no lado do curador, digamos assim. É verdade. E realmente eu fiz parte do tempo em que não havia nada a fazer, até ao tempo em que se começam a fazer coisas e que são uma grande diferença no tipo de vida dos doentes. Sou do tempo do início da transplantação hepática, do tempo em que surge a primeira ajuda, eu não direi uma solução, mas é uma solução para se durar muito mais tempo. É uma solução que naquela altura, já que agora se fazem poucos transplantes, já que apareceram novos fármacos e fármacos que também são promissores neste tipo de patologia. E eu fui transplantado 2 vezes até, e isso fez com que eu chegue aos 60 anos, porque eu, quando tinha 20 anos ou 25, e pensava, posso ter paramiloidose, eu vou durar mais meia dúzia de anos a partir do início dos sintomas. Mas explique-nos como é que chegou a esse diagnóstico. O diagnóstico, eu cheguei... Eu já sei, mas as pessoas que nos estão a ver ainda não. O diagnóstico foi chegado através do meu pai. O meu pai foi a primeira pessoa na família a saber que tinha paramiloidose. O meu avô morreu cedo, não sofreu da doença, pelo menos dos sintomas, e o meu pai foi o primeiro a ter os sintomas da perda de sensibilidade, da falta de força, da dificuldade na marcha, os problemas digestivos. O meu pai teve a sintomatologia toda e foi a primeira pessoa que ainda demorou uns anos a fazerem o diagnóstico a ele. Quem lhe fez o diagnóstico foi um médico de clínica geral que o aconselhou a consultar o Dr. Corino de Andrade, e ele consultou o Dr. Corino de Andrade, que me mandou fazer uma biópsia que fez, na altura, foi o que fez o diagnóstico. E, a partir daí, eu era pequenino,
e passei a sofrer de paramiloidose através do sofrimento do meu pai, por isso indiretamente. Isso mexe com as famílias, mexe com... Do que é que se lembra de quando era pequenino, desta doença? Quando era Quais é que são pequenino, as eu primeiras lembro-me memórias? de ver o meu pai a ter dificuldade na marcha. O meu pai a deixar de trabalhar, ele era empregado de escritório, teve que deixar de trabalhar muito cedo. E ainda por cima, digamos, com a saúde do meu pai a deteriorar-se, eu tinha 12 anos quando morre a minha mãe, de cancro. E o meu pai ainda durou até aos 20 anos. A partir daí, comecei a pensar em mim, e eu tinha um irmão gêmeo, e pensámos no nosso futuro e fizemos o diagnóstico precoce. Foi Aliás, que teve a confirmação. vieram ter comigo quando eu comecei a trabalhar para ver se eu queria fazer o diagnóstico precoce. E tanto eu como o meu irmão separados, nós éramos gêmeos, mas já tínhamos vidas separadas, a partir dos 20 anos. O meu irmão disse que fazia a colheita, mas não queria saber o resultado. E eu disse, eu não quero saber o resultado. Disseram que ficava fechado em computador e quando quisesse ia lá saber. Acontece um episódio na minha vida que me obriga a ir buscar o resultado, que é, eu fui chamado, eu e o meu irmão fomos dois, chamados para o serviço militar. E então nós sabíamos, tínhamos 50% de hipótese de ter a doença. Se tivéssemos a doença, era uma maneira de fugir à tropa. E assim fomos. Fomos buscar o resultado e ficámos os dois livres do serviço militar. Ao meu irmão ainda lhes fizeram uns exames, a mim não. Eu fui para a tropa numa sexta-feira e fiquei livre na segunda. Foi rápido a passagem pela tropa, não foi traumático? Foi, não, se nos é permitido brincar, se nos é permitido brincar, porque às vezes também é preciso isso. E hoje em dia, como é que, naturalmente que ao longo do tempo aprendeu e desenvolveu para si mecanismos de defesa e truques, pequenos truques que foi adquirindo? Quais é que são esses truques? Mecanismos de defesa foram, em primeiro lugar, não me dedicar profissionalmente à paramiloidose. Porque podia haver essa Ou tendência, seja, enquanto médico, sim, não é? queria ser médico especialista na doença que se tem, que isso acho um erro. E tomar conhecimento, sim, ser conhecedor da evolução, sim, mas tratar doentes com paramiloidose, não. Aliás, um dos primeiros doentes que eu vi com paramiloidose foi mal acabei o curso, uma pessoa amiga que me pediu para ver a mãe e foi muito marcante pela negativa, porque era uma senhora que estava em fase terminal, que estava aos gritos a dizer que não queria morrer, e eu a pensar para mim se fosse eu que queria morrer, e a doença, a senhora durou uns 3 ou 4 dias depois, mas sempre pensei que não queria tratar de doentes para a minha idade, pelo menos diretamente. E em termos de doenças, tirei a minha especialidade de medicina interna e ainda em trabalho. E ainda trabalha? Ainda trabalho, mas estou no final da carreira. E hoje, como é que o seu dia-a-dia, como é que é o seu dia-a-dia? Tem qualidade de vida? Eu continuo com qualidade de vida muito melhor a muitos doentes mais novos. É curioso que eu vejo na rua os doentes com paramiloidose, muitos pela forma de andarem, e vejo muita gente jovem que com os fármacos que há agora e com os transplantes não deviam andar assim na rua. Não estou a dizer que a culpa são da medicina. Acho que a culpa é de todos, é da medicina e é dos doentes. Mas acho que devemos tentar acabar com isso. Fazer com que o tratamento seja o mais precoce possível para não vermos doentes a sofrerem de paramiloidose e poderem ter uma vida com uma certa qualidade. Em 30 segundos, peço-lhe uma mensagem sobre este dia. O Dia Nacional da Paramiloidose é muito importante para os doentes, porque é uma esperança, e a Associação Portuguesa de Paramiloidose tem os meus parabéns da forma como tem lutado
inclusivamente em assuntos que não lhes diz respeito, mas que também são parte da solução. Posso dar como exemplo, os novos fármacos saem dos laboratórios a uns preços enormíssimos e a Associação de Paramiloidose foi lá discutir para conseguirem baixar os preços e só assim é que muitos pacientes estão a tomar o Tafamidis. Sim. Depois da luta da associação e da luta dos médicos daqui, como é lógico. Também, exatamente. Tornou-se um nome comercial bastante conhecido nas notícias. Enfermeiro Carlos Figueiras, peço-lhe também em 30 segundos, e recebendo esta felicitação enquanto Presidente, peço-lhe em 30 segundos uma mensagem sobre este dia. O Dia Nacional de Luta contra a Paramiloidose é um dia importantíssimo para os nossos doentes. Porquê? Porque é muito fácil para quem governa, seja A, B ou C, esquecer os doentes paramiloidóticos. Porquê? São 2.000. Os diabéticos são milhares, os indivíduos com cancro são milhares, paramiloidóticos, por isso mesmo, nós, a Direção Nacional e os 9 núcleos espalhados pelo país, somos gente muito aguerrida. Eu quero agradecer aqui aos meus colegas dos núcleos, que são aqueles que mais sofrem, perante as câmaras, perante os serviços públicos, que batem o pé, dão um murro na mesa e dizem: nós precisamos disso e queremos isto, porque o doente precisa disto e tem direito a isso. E temos uma coisa também muito boa. Eu tenho que falar sempre nisso. Temos uma equipa, tanto no Hospital Geral de Santo António, com a senhora professora doutora Teresa Coelho e toda aquela equipa fenomenal que ela tem lá. Pois ela é uma mulher... Eu também sou enfermeiro, temos que terminar, eu também sou. Ela devia ser general. E temos em Lisboa, a senhora doutora Isabel Conceição, que é da mesma escola da doutora Teresa Coelho. Já vamos conhecê-la. A paramiloidose deve muito a estas duas senhoras e a toda aquela equipa que trabalha com elas. Equipas maravilhosas, pessoas que estão lá, não é para receber o dinheiro ao fim do mês, também é, porque precisam de comer, mas é com amor aos doentes, e sabem que agora é raro morrer um doente paramiloidótico. Eu às vezes digo assim: paramiloidose, não é raro morrer um doente paramiloidótico. Transplantes hepáticos, fazem-se poucos agora. Porquê? Porque as pessoas trabalham fora de horas, nos hospitais, tanto em Lisboa como no Porto, em Coimbra menos, mas também temos que dar um grande louvor ao Hospital de Coimbra, porque, aos hospitais de Coimbra, porque também tem lá especialistas. Enfermeiro Carlos Figueiras, muito obrigada pelo seu testemunho. Professora Teresa, peço-lhe também em 30 segundos, e aqui também vou ser generala a pedir-lhe 30 segundos com uma mensagem sobre este dia. Sim, me parece sempre importante ver neste dia da luta contra a paramiloidose, é que nós, pessoal de saúde, que tivemos o de ver uma doença para nada começar a ter algum tratamento, e que houve grandes modificações na vida dos doentes, continuamos a ver tanta precisar de melhorar, de diagnosticar doentes que têm, que continuamos a perceber que há um trabalho para fazer, e é também que neste dia de festejo já conseguimos. É um trabalho que nunca acaba. Teresa, professora doutora, enfermeiro Carlos Figueiras, agradeço a disponibilidade dos três para conversar esta tarde sobre a paramiloidose nacional de luta contra. Vamos continuar, como tinha dito, é um somatório de pequenas conversas sobre a paramiloidose. Vamos falar sobre a importância dos genéticos. O humano já ter praticamente sequenciado, vindo a ser esclarecido, a paramiloidose não tem cura, pelo menos para já, a
perspectiva do... Junta-se a nós, precisamente, uma a doutora Isabel Conceição, especialista do Centro, e aqui comigo em estúdio está Jorge Neto, portanto, a doença, já vamos conversar. Para já, porque é que é utópico dizer, dedicar e falar em... Estar aqui neste dia e para nós que os representamos também, como doutora Teresa, é um prazer estar e participar nestas reuniões e dar o nome que a doença não existe, o desaparecimento da tópica, exatamente, o nome é bem conhecido, a genética é bem conhecida, aquilo que temos agora é modificação natural e não propriamente conseguimos modificar do gene, mas não o conseguimos silenciar a sua base de princípio. E estes testes têm uma importância absolutamente inacreditável. Em dois grandes polos. Por um, o diagnóstico dos doentes, é o indivíduo que apresenta o diagnóstico definitivo, e os indivíduos com história familiar automática, mas que desejam saber se poderão um dia vir a ser, que é aquilo que nós chamamos os nossos preditivos, ou seja, a doença aí desenvolverá com grande probabilidade. Mas quando é que... automáticos são aqueles que têm história familiar e apenas em contexto lógico não é fácil dar esta notícia a um indivíduo. A história que existe na família se vai replicar ou não, e sobre os ombros desse indivíduo e portanto é preciso um suporte muito grande de consulta de genética como um diagnóstico. Falou dessa questão, é sempre difícil naturalmente, e o que mais difícil será... Há sempre casos, nos marcam casos, indivíduos que têm uma história perfeitamente contextualizada e que ao terem o teste, que no passado não havia esta construção desta genética médica composta sem esta, e eram são apanhados de surpresa e tive um caminho de autodestruição. Processos e que a realidade não é esta, mas ainda assim... Bem, comigo está... Claro, doutora Isabel. Satisfação poder... Pois, efetivamente, o doente há quase 30 anos, é muito tempo. Isto era um número compensável. Há uns 6 de transplante, aproximadamente 3 pré-5. É altamente... O meu diagnóstico foi... Entrei numa sala, não consultei. Depois de entrar um curso para o final, que me antecederam foi um... Portador. Não, portador, naturalmente. Eu estou aqui a fazer com o positivo e o negativo. Caso é o negativo. Saíram todos cá para fora e abraçar os outros, porque é boa vontade. Como sempre entrei lá para dentro e disse à sua cedo. Nunca mais a vi, mas nunca mais me esqueci para saber o resultado do diagnóstico de uma colheita que fiz ver, porque estou e não estou preparado. E então, simples quanto isto. Pois é, cá para dizer bola preta, tão simples quanto isto. Às 3h30 da tarde, 5 horas, o 56, o foi muito para que na altura ou por um tempo, e não foi assim, se calhar demasiado penalizar este louvável acontece. Mudou a forma de tratar a esta doença. E aqui que falamos com os testes genéticos da questão da doença, mas não seriam portadores
Eu tomei um conjunto de decisões, não só relativamente, como também a pensei bastante e de que maneira em chegar à conclusão que, volto a repetir, na altura estávamos a falar de uma doença que não havia nada a fazer. Olha, então pensaria em comprar uma casa de semente. Comecei a pensar também no meu futuro profissional. Haveria com certeza um conjunto de pessoas que eu não iria abraçá-las. Sei que muito precocemente, permite uma repetição da palavra, entram um conjunto de coisas, mas sobretudo a principal. No dia em que surge alguma coisa para a paramiloidose, é muito fácil, muito mal. Vai-me permitir estar sempre na linha da frente. Em matéria de informação, serei desde logo dos primeiros a e relativamente ao transplante. Levantei o dedo e, envolvidos 26 anos, felizmente, com uma vida. Tudo de uma forma, porque se fosse a contar 7 livros, foi muito clara. No dia 1986, em que eu soube o meu diagnóstico, foi logo aí. E não vão passar aqui os meus tios, os meus avós, já foram irmãos, enfim, coisas. Realmente, somos na Faculdade de Medicina do Porto, a equipa Dr. Alberto Barros, como disse, e bem, nos candidatamos. Muita disso não podemos dissuadir, mas que é importante que vayamos para uma diante o que é que vamos fazer. A questão é que não foi pela conversa do casal, algo que ia subverter, que já estava, fazia parte do reunião passando, e quando decidimos por uma situação, já tínhamos 15 anos de matrimónio, já sentíamos falta, claro, como é evidente. E de forma que havia muitas das expectativas em nós, no casal, para que entendam. Portanto, ter valor, ter disciplina, repito, é muito importante. Porque aceitar as regras, fazerem o homem ou dador do esperma é uma tarefa muito fácil. Descanso, enfim, como deve. E quando, no dia em que nos maravilhosa. Clara e a Luna, que vão dos 15 anos de idade. Isto é de... Queria contar esse espaço para acrescentar ao teste preditivo. Não existe qualquer mova do contrário. Ainda há bocado foi Jorge Pedrosa, que lhe custa ir aos hospitais e ver a idosa com... Os médicos não isso. Poderão, mas não sou eu que vou apontar isso. Tem que entender exatamente aquilo. Temos que estar alerta aos nossos sintomas, aos nossos sinais. Fazer um teste destes é importante. Vamos ficar a saber que somos portadores desta doença. E agora que nós exposição profissionais para o futuro, etc., temos que nos preocupar com a nossa subsistência e a nossa qualidade de vida. Agir algo criativa, perguntam os sintomas, como é que ele é doente? Não. Cada um é cada uma. Fica atento. Que algo depois procura apoio perante os
que enquanto fazer esse aconselhamento, até mesmo por parte do médico, se calhar seria ou por esperar demais, andando e deixando. O conselho: não tenham, não é como no dos avós. Aos primeiros candidatos, neste momento, gerações, passamos pelos transplantes terapêuticos, os estabilizadores já estão. Apoio. Mais se prejudicam neurológicas no seu organismo, que naturalmente é difícil de olhem de como se processa em termos. Sim. Como é, a partir do momento em que um doente autopropõe ou é proposto é feito para, como eu lhe dizia, quando, e isto é importante que as pessoas também o percebam, quando enviamos o indivíduo ou quando as pessoas recorrem por si só ou enviadas a abordagem, na tentativa de explicar exatamente a doença, a probabilidade de transmissão aos filhos, as perspectivas, é feita uma consulta de capacidade, estrutura de receber um tipo de notícia destas. Realmente é dado, que não é doente, é dado ao indivíduo 3 semanas para pensar, e se das 3 semanas volta a uma consulta de psicologia e de genética médica, e dirá o seu sim ou o seu não. É feita de sangue, normalíssima, depois para, e portanto, bem mais rápido até de fazer o diagnóstico. Estamos habituados a uns genes bem grandes dificuldades, que não é o caso. Peço-lhe também uma mensagem. Portanto, é um marco para toda a família. Eu tenho orgulho de me incluir. Como dizia a doutora Teresa, é muito gratificante passar por uma fase, até isso era importante. Falamos sempre em tratamentos modificadores da ser que estes doentes uma abordagem multidisciplinar sintomática. Aqui pode basear-se apenas nos indicadores, mas também na melhoria da qualidade. E esta é, vamos transmitir conhecimento. Não. Isto quem fala por fim, natural. Mas é sempre as mensagens estão dadas. A mensagem também no contexto disto, ajudar, orientar, para que isto cada vez menos custe menos, ou cada vez mais custe menos. Exigentes. Nós temos muitas expectativas, mas são conversas que dão muito mais para isto. E vou levantar aqui o véu. Neste momento, a comunidade maior de ansiosos para o inotersan ou a parte exiliana é a comunidade dos transplantados, onde vemos permanentemente, consequentemente, a doença a evoluir. Vemos a proteína e que nos poderá levar à cegueira e levar a casa. Outros de foro cardíaco, porque naturalmente a proteína também não. Claro que conversas parou. Esperamos muito disto, naturalmente. Um dia de festa, é o dia da luta contra a paramilia. Vamos viver, que estamos muito satisfeitos, disponível os novos fármacos. Uma grande vitória, uma grande conquista da comunidade médico-científica e da Associação Portuguesa de Paramilia também.
Jorge Neto, agradeço a sua presença. Doutora Isabel Conceição, agradeço também a disponibilidade para conversar connosco à distância, mas ainda assim sempre importante e sempre com uma perspectiva que acrescenta a esta realidade dos testes genéticos e à importância dos testes genéticos para os doentes, para os portadores de paramiloidose. Agradeço a sua disponibilidade também para conversar connosco. E falámos exatamente da importância dos testes genéticos para os portadores e para as famílias, no fundo, e as famílias assumem um papel absolutamente importante porque muitas vezes, ou quase sempre, são elas que estão na linha da frente e são elas que se assumem como cuidadoras destes doentes com paramiloidose. Vamos falar precisamente com duas cuidadoras para nos explicarem essa perspectiva, mas também quando o doente é cuidador. Teresa Custódio tem essa realidade, junta-se a nós à distância. Muito boa tarde, obrigada pela disponibilidade para conversar connosco. E comigo aqui em estúdio está a Margarida Vieira. Margarida, obrigada também por estar connosco. E começo exatamente por si. O doente com paramiloidose é um doente particular e como todos os doentes que sofrem de qualquer alteração na sua vida, têm muita tendência a isolar-se. Como é que se cuida dessa pessoa para fazer-lhe bem, que é, no fundo, contrariá-la, obrigá-la a fazer o contrário daquilo que ela quer? Sim, portanto, é uma luta constante, não é? Há sempre que incentivá-los a sair, a estar com amigos. Muitas vezes, pronto, ele está abatido, não quer sair, não é? E eu incentivo, ou convido uns amigos lá à casa para estar connosco, tomar um café e vejo realmente que ele muda. Margarida cuida do seu marido? Sim, eu cuido do meu marido, também trabalho, portanto, que é muito difícil conciliar as duas coisas. Sou auxiliar da ação direta. E, estes dias tem tido muito trabalho também. E é muito, tem sido muito complicado, é um desafio mesmo. E pronto, é uma luta constante. Margarida, esse papel de cuidadora surgiu de forma normal? É assim, o meu papel de cuidadora surgiu fora de Portugal. Conheci um outro Vítor, casei com o Vítor, não tinha conhecimento da doença e, portanto, relacionámos, tivemos, ao fim de algum tempo, começámos a ouvir aqui em Portugal que estavam a tentar descobrir uma solução para a doença dos pezinhos. A mãe tinha falecido desta doença e ele resolveu vir a Portugal saber o que é que se estava a passar. Pronto, fez o teste foi positivo, chegou ao Canadá já ao fim de uns anos de estarmos juntos, chegou ao Canadá, nesse caso estamos lá, e disse que, pronto, que não íamos poder continuar juntos porque a mãe tinha falecido da doença e que ele era portador e que havia muito sofrimento, porque ele é que cuidou da mãe. Pronto, e eu, como já tenho esse bichinho aqui de cuidadora, exatamente, que não sabia, exatamente, não é? Então disse não, se foste para mim o que foste até hoje, então nós juntos vamos lutar e vamos tentar combater esse problema juntos. E foi até o último dia da vida dele. Vim para Portugal, juntei-me à Associação Portuguesa da Paramiloidose, conheci um novo Vítor com paramiloidose, foi amor à primeira vista e estou na luta até hoje. Já vamos continuar a conversar. Teresa, a Teresa foi cuidadora, mas também é uma portadora de paramiloidose transplantada. Como é que isto mudou o seu dia-a-dia? Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite e cumprimentar todos do painel e convidados. É assim, isto não foi fácil. Não foi fácil porque nós assistimos é uma experiência angustiante, desgastante, ver o sofrimento e a dor. A Teresa foi portadora, foi cuidadora do seu pai? Meu pai, sim. Meu pai que faleceu com 53 anos. Foi muito difícil, porque a pessoa começa a ver o degradar da sua condição física, arte psicológica, e nós sem conseguirmos fazer nada. Porque
porque a pessoa quer continuar a trabalhar, quer continuar, não quer acreditar. Portanto, há uma revolta completa com a doença que nós não sabíamos sequer o que era, porque ele começou aos 40 anos com problemas plantares e só em 87 teve o diagnóstico positivo, depois de, em 83, um médico de família ter procurado todos os exames que existiam nos hospitais onde ele tinha passado e achar que era, e mandou para a professora Salles Luís na altura, só que os testes demoravam imenso tempo, não é? E só em 87 é que tivemos o resultado e em 89 ele faleceu. Portanto, muito difícil, porque quando ele também soube o resultado, eu soube o meu. E foi logo viver com uma sentença de morte, na altura não havia nada. Nem transplantes, que meu pai faleceu em 89 e o primeiro transplante ocorreu em 92. Portanto, é uma situação muito... Nem há palavras, porque nós temos os nossos sonhos e eles ficam todos ali esbatidos por completo, porque eu não condeno o meu pai por ter a doença, mas nunca perdoaria ter um filho com a doença. E naquela altura só na Suécia que se falava na possibilidade de poder fazer testes para eventualmente ter Teresa, filhos. na altura, há pouco falávamos aqui sobre exatamente a recepção desse diagnóstico e essa dificuldade em encarar a doença e em encarar aquilo que no fundo é uma limitação para a vida. Como é que a Teresa recebeu essa doença? Já nos disse que de facto foi um choque, mas como é que recebeu essa doença? Sim, eu achei que não podia ser verdade, não constava mais ninguém na família. Tinha sido ali um caso isolado. balde de água fria que quando o meu pai teve o diagnóstico e eu também, somos 3 filhos e só eu é que tenho Euromilhões, como eu costumo dizer. Mas foi muito difícil, tanto que eu achava que não era possível, que havia um lapso, havia um erro, porque o meu pai faleceu 2 anos depois e não houve muito mais tempo para fazer nada. Custou-me muito a aceitar. Foi muito difícil. Felizmente, pronto, continuei sempre a ser acompanhada no Hospital de Santa Maria para irmos vendo a evolução da doença. E quando ela começou a ter algum jeito, o meu primeiro envolvimento é mais cardíaco, depois é que vieram algumas dores nas pernas. Mesmo quando eu tive que decidir ir para o transplante, foi um choque. Eu achava sempre que ia passando no intervalo da chuva, só que os pingos começaram a ser mais fortes. Então, como é que eram esses pingos, Teresa? Como é que eram esses pingos? Quais eram esses pingos? Esses pingos, pronto, era tal situação de envolvência cardíaca, era eu ficar mais cansada, muitas dores, as minhas diarreias alternadas com obstipação. Pronto, era vermos aos poucos as coisas irem tomando conta de nós, e sem que nós quiséssemos, porque nós queremos muito trabalhar, nós temos uma força, nós, paramiloidóticos ou não, mas temos uma força imensa em trabalhar. Tanto que o meu pai, no dia em que faleceu, a minha mãe saiu para ir levar a minha irmã a fazer o teste de código e ela disse-lhe, ele disse-lhe a ela, não te demores, que eu quero ir vender uma máquina. E ela demorou meia hora e nesse momento, quando ela chegou, ele estava a dar as últimas, porque ele já não conseguia conduzir, porque tinha, entretanto, dado uma queda e fraturou o fémur e depois rejeitou, inclusive. Portanto, viver isto tudo com uma ansiedade, com um desgaste, com o pensar que amanhã somos nós, é muito difícil, muito complicado. Por isso é que é importantíssimo cada vez mais, como nós há bocado também estavam a falar, haver muita informação nos centros de saúde para que os médicos de família estejam mais atentos, possam analisar e verificar os diferentes... há muitos sintomas que se confundem com outras patologias, para que o teste possa ser feito numa fase inicial, para que nós possamos ter os medicamentos que agora temos numa fase também, estadia 1, estadia 2, enquanto temos qualidade de vida. É importante também não esquecer que nós podemos parar, não é parar, mas reduzir a doença se tomarmos uma decisão de ter filhos sem a doença ou não ter filhos, foi o caso que eu fiz, ainda tentei a adoção, mas não consegui. E também... outra questão muito importante, eu sou transplantada, felizmente sinto-me bem, se bem que há sempre sintomas ao avançar da doença. A nível oftalmológico já tenho alguma amiloide no olho direito, a nível cardíaco continuo com a minha envolvência, a nível de cabeça entrei num estudo e por isso eu estou disponível para fazer estudos, porque nós transplantados necessitamos também de medicação, porque a doença continua a avançar em nós e nós... Se já tivemos um investimento em nós, no nível de transplante e medicação,
porquê não nos arranjarem um medicamento para nós, para que nós não possamos manter a nossa qualidade de vida e não estar a degradar-se, porque quanto mais se degradar, menos nós podemos fazer, e isso não de forma alguma interessa é que nós tenhamos, possamos continuar a trabalhar para ajudar a pagar um investimento em fármacos, etc, etc. Queremos trabalhar. Teresa, Esta é a minha ideia. E consegue fazer isso na sua vida? Tem essa realidade? Felizmente, até hoje tenho conseguido, se bem que tenho que tentar, porque o stress é uma das coisas que na nossa doença cria algum desgaste e que em mim tem algum significado. Portanto, tentar não abusar da sorte de trabalhar, mas com alguma contenção para conseguir ter qualidade de vida. Neste momento estou em casa, confinada, uma questão de proteção, mas continuo a tentar conseguir trabalhar felizmente e ajudar também a associação aqui na zona do Ribatejo, onde eu faço parte do núcleo, a dar apoio às pessoas, a moralizar, dar força positiva, porque isso é fundamental também para nós conseguirmos levar as coisas em frente. Margarida, sem dúvida que a força positiva e este pensamento positivo é meio caminho andado, digamos assim, não é? É a chave. É a chave. Mas quem é que cuida do cuidador? O cuidador muitas vezes vai abaixo também, não é? Muito. Não tem força para tudo. É assim, no meu caso, eu vou buscar as minhas forças ao YouTube, em vídeos motivantes, que motivam, livros, pronto, é aí que eu vou buscar a minha força. Muitas vezes, claro, não é fácil, não é? Muitas vezes tenho que virar a cara, chorar por um lado, mas rir para o marido, tentar-lhe, não é, motivar, é para isso que eu estou com ele e a cuidar dele. Acho que, pronto, nós cuidadoras estamos a ser um pouquinho esquecidas, esta iniciativa foi bastante interessante. O governo devia olhar por isso, porque o meu marido esteve com a perna partida muitos meses, eu tive que deixar de trabalhar. Foi muito difícil, não tive apoio nenhum. Eu acho que devemos lutar para isso, porque para nós podermos ajudar, nós temos que ter alguma ajuda. O que é possível porque a medida, fazer nessa questão? Eu acho que o governo devia, é assim. Já existe um perfil, não é? Já existe uma figura legislativa. Sim, ainda não vi. Há uma luz no túnel, mas ainda não vi as coisas como deviam já estar há muito tempo, não é? Assim, não temos filhos, sou eu e o meu marido, eu não tenho ninguém, ele também não tem a mãe que já tem uma idade, não pode cuidar dele, né? Se lhe acontece alguma coisa, eu vou deixar de trabalhar. Não há que ter um reforço, uma ajuda para nós podermos cuidar. E devia acontecer já e não depois, sim, só quando surge a situação. Começar já, não é? Porque nós estamos, isso é uma luta, deve haver para aí umas 40 milhões de mulheres cuidadoras que ninguém está a olhar por elas. Conhece mais mulheres? Há muitas mulheres. Tenho falado com algumas, pronto, as pessoas caem assim na depressão, muitas delas andam muito deprimidas. Eu tento falar com elas, levantar o espírito, digo-lhe o que é que eu faço, não é? Para elas poderem se ajudar primeiro e poder ajudar o doente. Porque isso é uma doença muito... Eles fecham-se muito, ficam muito deprimidos, olham para si, veem o seu corpo. Não é o caso do meu marido, era um homem forte, de trabalho, não é? Ele fechou-se, porque eu olhava para ele, a ver o seu corpo a degradar. Eu entrei na vida dele. Eu sou uma pessoa que, pronto, gosto de brincar, eu sou uma pessoa com um bom senso de humor. Num instante eu dou a volta à situação. Se ela está má, eu tento dar-lhe a volta para que a coisa melhore. Mas nós também precisamos. Não é? O que é mais difícil nesta questão de ser cuidador? O que é mais difícil? É essa parte da depressão, quando nos diz que em termos de força mental às vezes se vai abaixo, é em termos de força anímica, porque eu acredito que também seja preciso força física para cuidar de uma pessoa, sim, não é? Muitas vezes, pronto, por causa do trabalho que eu tenho, claro que é difícil. Eu entrego-me aos meus idosos.
eles, pronto, não sou nenhuma especialista, mas eles ficam sempre à espera que eu chegue. Eu brinco muito com eles, levanto-lhes o humor, eles são... Isso, tenho que dar muito de mim. Eu chego a casa, se o meu marido está deprimido, como é que eu faço? Se eu já venho exausta, com 12 horas de trabalho. Como é que se faz? Antes de entrar em casa, né, respira-se fundo, dá-se assim, sacode-se um pouquinho, e então, não é? E dás uma volta e tens que estar bem. Porque se ele está deprimido, que ele esteve tão muito tempo sem mim, eu não posso chegar a casa deprimida. Porque eu posso dar a volta, mas os problemas de saúde dele, muitas vezes não dá para que ele consiga dar a volta. Teresa, tem sido acompanhada, o facto de ser transplantada obriga a ter um acompanhamento mais pontual? A nível de acompanhamento, pronto, tenho de 6 em 6 meses semestralmente na parte do transplante, no Correio Cabral, e temos o acompanhamento no Hospital de Santa Maria da equipa cardiológica, da neurologia, da parte, eu também tenho um desfibrilador, fazemos avaliações anuais. Sempre para estarmos sempre atentos a qualquer evolução. A parte oftalmológica já faço trimestralmente no Porto, para irmos acompanhando a evolução, exatamente o que eu disse, que nós continuamos, a Amiloide continua-se a depositar, apesar de nós termos feito o transplante e felizmente as coisas estarem controladas. Teresa, peço-lhe uma mensagem também neste Dia Nacional de Luta contra a Paramiloidose. A mensagem que eu quero passar, olha, em primeiro lugar agradecer a toda esta equipa fantástica de médicos, enfermeiros, quer nos hospitais que acompanham a nossa doença, Santa Maria, Porto, Hospital Santo António, quer à nossa equipa do Correio Cabral, que também nos dão todo o apoio, e pensar que não se esqueçam de nós, porque nós continuamos a precisar e juntos somos mais fortes, e é como diz o nosso... O lema de hoje, viver agora com os pés no futuro, porque o ontem já passou e interessa ao presente, mas o amanhã também é fundamental. Sem dúvida. Margarida, peço-lhe também uma mensagem. Minha mensagem é, pronto, eu primeiro quero agradecer essa iniciativa, que é excelente, essa iniciativa de dar voz às cuidadoras, é muito importante, e obrigada a todos. Obrigada Teresa também pela disponibilidade para conversar connosco neste dia tão importante para todos os doentes com paramiloidose e também para as famílias e para os cuidadores. Foi exatamente sobre isso que falámos agora, sobre esse papel tão importante na vida de todos os doentes, todos os portadores são absolutamente indispensáveis, porque, como sabemos, é uma doença degenerativa e que naturalmente implica grandes dificuldades de locomoção para estes doentes. Falamos agora sobre as novas substâncias, sobre exatamente os tratamentos, de que forma é que é possível pensar no futuro e há sempre esse pensamento no futuro, a sobrevivência, a taxa de sobrevivência, a esperança de sobrevivência dos portadores de paramiloidose melhorou muito, primeiro com a transplantação, como já temos ouvido ao longo desta tarde, mas também com a introdução de fármacos. Junta-se a nós Pedro Ribeiro, Dr. Pedro Ribeiro, é portador da doença. Muito boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade. E a doutora Teresa Coelho, que também está disponível para conversar connosco. Muito obrigada, doutora, por se ter juntado a nós nesta tarde. Pedro Ribeiro, comece por si. Esta doença foi diagnosticada na geração do seu avô paterno, se não estou em erro. Consegue identificar os sintomas que começou a ver no seu avô? Lembra-se dessa situação? Como é que percebeu, como é que perceberam, família, que havia qualquer coisa que não estava bem? Uma boa tarde. Permita-me, em primeiro lugar, saudar a doutora Teresa Coelho, a quem devo muito, saudá-la a si, toda a iniciativa, também na pessoa do nosso presidente Carlos Figueiras e toda a comunidade de doentes e de médicos, de cuidadores, tem estado a enriquecê-la com a partilha do seu testemunho. Indo ao encontro da sua questão, de facto, o primeiro contacto com a doença é na década de 80, por via do meu avô, em que, já com uma idade mais avançada,
é diagnosticada uma doença que para nós, família, era totalmente desconhecida, e a partir daí ficámos atentos aos sintomas, à sensação de formigueiro, à perda de sensibilidade ao frio, ao calor nos membros inferiores, à questão da fadiga muscular. Ficámos todos mais atentos a estes sintomas depois de termos o meu avô sinalizado por uma doença que para nós era totalmente desconhecida. Esta ligação que teve com o seu avô foi de alguma forma potenciada por esta doença? Ou seja, houve uma ligação de maior proximidade quando lhe foi diagnosticada essa doença, ou não tem memória disso? Não tenho memória, eu já tinha na altura 14, 15 anos, fomos sempre uma família muito unida e recordo na altura ficámos inquietos, naturalmente perante o desconhecido temos uma reação normal de uma grande inquietude, de irmos à procura do conhecimento da doença, da procura da solução, e são momentos bastante complexos no seio de uma família com a paramiloidose, porque estamos a falar na década de 80, onde a sentença estava dada. Portanto, um doente com paramiloidose caminhava naturalmente para uma morte, mas para uma morte muito dura, que se arrastava por muito tempo, o estado de degradação terrível. Temos essas memórias, primeiro do meu avô, depois do meu tio, uma morte também muito dolorosa, um processo muito lento, e naturalmente que isto marca-nos, e numa família tende a unir ainda mais uma família que já era por si bastante unida, em que tudo era partilhado, mas, e se calhar permite-me aqui sublinhar, e eu acho que ainda hoje há um certo tabu no seio das famílias em falar de paramiloidose. Peço o esforço da comunidade científica, da nossa Associação Portuguesa de Doentes da Paramiloidose, mas ainda há um grande tabu, tal é a dor que este problema infeliz nas famílias, ainda é um tema tabu na discussão das nossas famílias de doentes. Mas a minha pergunta vai no sentido de, às vezes, a doença, no seu caso, como nos disse, já era uma família bastante unida, não é? Mas às vezes a doença tem essa capacidade, não é? De fazer mudar completamente a nossa ligação enquanto pessoas. Eu dou esse testemunho com o meu pai. Sim. Muito próximos e muito unidos, muito cúmplices. Mas havia aquela questão pai-filho, do pai cobrar sempre muito ao filho, coisa normal, muitas vezes no seio das famílias, e quando o meu pai, em 93, 94, lhe é diagnosticada a doença, de facto a partilha foi muito maior do que até aí. No seio da família, o filho mais próximo da mãe, a filha mais próxima do pai, mas de facto permitiu nessa altura muito maior partilha em relação àquilo que estava a acontecer à nossa volta. Exatamente. E como é que olha agora para o futuro? Falámos exatamente da questão dos transplantes, que já são uma realidade desde os anos 90, estes fármacos que vão sendo reintroduzidos, e esperamos que a ciência continue em processo de desenvolvimento, que naturalmente que sim, em processo de desenvolvimento e em processo também de conhecimento desta doença. Como é que olha para o futuro? Qual é a sua perspectiva? É uma enorme esperança, e uma esperança fundada na fé que tenho em Deus e naquilo que Deus capacita os homens e mulheres, naturalmente, a evolução da ciência. E temos aqui bons exemplos aqui neste painel connosco, a dedicação, o empenho destas pessoas, que vai muito para além daquilo que são as suas competências profissionais. Todos os doentes encontram num médico, num investigador, num auxiliar, no hospital, num enfermeiro, mais do que um profissional que cuida de nós, um amigo que sofre connosco e que sofre com as nossas famílias. E sabe que isso dá-nos uma enorme esperança, enche-nos o coração de esperança que a ciência vai continuar a evoluir, que os fármacos serão cada vez mais evoluídos, e que as gerações vindouras, o meu filho, não vão ter que passar pelos processos e pelas angústias que nós
temos que passar e, portanto, a minha fé em Deus e naquilo que Ele capacita os homens e o coração dos homens e das mulheres, quer ao nível das suas competências, quer ao nível da sua generosidade, ao nível do seu humanismo, dá-nos uma enorme esperança e uma enorme convicção que os nossos filhos não vão ter que passar por aquilo que nós temos passado. Professora Teresa, os sintomas numa fase inicial, ou pelo menos inicialmente, quando começou a ser estudada esta doença, surgiam aos 20, 30 anos, depois começaram a surgir nos avós aos 60, nos pais aos 50, nos filhos aos 20, 30. A que é que se deve esta mutação? Eu creio que o problema não é tanto haver uma mutação na idade em que os sintomas surgem. O problema é que a doença foi inicialmente descrita, sobretudo em adultos jovens dos dois géneros, mas e ficou muito ligada a esta imagem de uma doença de adultos jovens. Embora seja bom sempre referir que na publicação do Dr. Corino de Andrade sobre esta doença já há referência a doentes com uma idade de início mais tardia. Penso que o que acontece é que nós hoje diagnosticamos muito mais as pessoas com idades mais avançadas. Eu ainda escrevi algumas publicações em que dizíamos que na Póvoa não havia ninguém que tivesse adoecido com mais de 50 e poucos anos, ou que nós tínhamos doentes que iam dos 20 aos 70 e poucos anos. Hoje nós temos, e a doutora Isabel Conceição certamente que dirá o mesmo, nós temos doentes que vimos ter os primeiros sintomas aos 80 e tal anos. Portanto, muitas vezes correspondem a famílias que, como o Pedro estava a descrever no caso do avô dele, não conheciam nada desta doença para trás. Portanto, provavelmente nós não diagnosticávamos as pessoas mais idosas e, por outro lado, também, diga-se em abono da verdade, que nos anos 30, 40 ou 50 em Portugal, o número de pessoas que vivia até aos 80 anos era muito diferente do número de pessoas que hoje em dia vivem até aos 80 anos. Portanto, as pessoas morriam mais cedo. E a qualidade de vida, exatamente, e a qualidade de vida também, não é? Exatamente. Provavelmente também havia muito menos casos com estas idades. Curioso e um facto que está mais que documentado, mas que nós de facto... Doutora Teresa, vou pedir-lhe, peço desculpa interromper o seu raciocínio, vou pedir-lhe só que tente movimentar ao mínimo o seu microfone, porque estamos com algumas interrupções e queríamos ouvi-la na perfeição, por favor. Sim, senhor. Na verdade, aquilo que nós hoje sabemos é que na mesma família há casos que começam aos 50 ou 60 anos e depois muitas vezes o que vemos é pessoas que iniciam os sintomas mais cedo. Provavelmente, se olhar para as gerações da família do Pedro, isso verificou-se. Portanto, o avô não adoeceu com a idade com que o Pedro adoeceu. O Pedro adoeceu mais cedo. É aquilo que nós chamamos a antecipação da idade de início. Em alguns casos, nós temos doentes que diagnosticamos aos 50 anos e depois vamos observar o pai, ou a mãe, que é portadora da doença. Eu lembro-me de ter visto um senhor de 90 anos, ou de 95, que estava muito mais saudável que o filho de 60. O filho tinha uma paramiloidose com toda a sua expressão e o pai continuava um homem saudável, com a sua fragilidade dos 90 e tal anos, mas sem nenhum sinal de doença. Portanto, há aqui um certo mistério, digamos assim, que são alterações que nós nunca conseguimos explicar completamente, mas que nós sabemos que há pessoas que são portadoras da doença, da mutação ou do erro genético, que adoecem muito cedo e outras que adoecem muito mais tarde. E realmente, isto, depois do ponto de vista diagnóstico, também nos cria uma série de problemas, porque se tivermos muita ideia de que isto é uma doença dos jovens, não diagnosticamos os mais velhos, e se tivermos a ideia que é uma doença das pessoas mais idosas, não diagnosticamos os mais novos. Portanto, é preciso de facto compreender que esta doença é uma doença
extremamente complexa e variável. Professora, qual é que foi o diagnóstico mais diferente que encarou até hoje? Aquele que tudo lhe levava a crer que não seria, mas exatamente por uma perspectiva de horizonte, revelou-se uma surpresa? Olha, eu costumo dizer que os melhores erros de diagnóstico que vi serem feitos no Hospital de Santo António foram feitos por duas das pessoas que são supostas ser as pessoas com mais experiência da doença exatamente no Hospital de Santo António, que era a da professora Paula Coutinho, que foi a minha mestra nesta arte da paramiloidose, e eu mesma, nomeadamente numa altura em que trabalhei com ela na minha formação como neurologista. E tínhamos uma doente que a professora Paula tinha visto e que tinha sobretudo queixas nos membros superiores e que foi internada para estudar a sua neuropatia com início nos membros superiores. E lá fomos nós, aos livros todos, procurar a lista de hipóteses e não estava lá a paramiloidose como hipótese de diagnóstico, não é? E, portanto, a doente acabou a fazer uma biópsia de nervo que tinha todos os aspectos de uma neuropatia da paramiloidose. E acabámos por verificar que esta doente pertencia a uma família perfeita. Ela não tinha sido criada com a família, mas depois lá dizia, pois parece que na minha família, em Vila Verde, existe esta doença, depois já do diagnóstico confirmado. Portanto, de facto, mesmo pessoas que teoricamente são consideradas com muita experiência nesta doença, são apanhadas por surpresas deste tipo. E eu lembro-me sempre daquela doente como uma imagem de que temos que estar sempre abertos às múltiplas hipóteses de diagnósticos. Sem dúvida. Professora, sendo a representante ou uma das representantes de um dos centros mais requisitados e referenciados em Portugal no tratamento desta doença e olhando para todas estas perspectivas novas de mercado em termos de fármacos e de tratamentos, o que é que lhe falta para ajudar a melhorar ainda mais a vida destes doentes? Olha, para começar e para deitar um bocadinho de água fria em cima de todo este entusiasmo, falta-me que a verdade é que os dois últimos fármacos, que são considerados os fármacos mais eficazes para o tratamento da doença, foram aprovados na Europa e, portanto, aprovados em Portugal há 2 anos, e a verdade é que eles ainda não estão acessíveis aos nossos doentes. E isto é, penso eu, alguma coisa que nós temos que continuar a dizer que não é aceitável. Porque é muito bom a gente podermos dizer as futuras gerações vão ter outros instrumentos para lutar contra a doença, mas nós temos neste momento doentes à nossa frente que sabem que estes medicamentos já estão aprovados há 2 anos, que sabem que na maior parte dos países europeus os doentes estão a ter acesso a estes medicamentos e que não têm acesso a eles e que estão a ver a sua situação a deteriorar-se. Eu penso que isto é uma situação inaceitável, o tempo que nós demoramos a ter acesso a estes novos medicamentos, a estas medicações inovadoras. Depois, o progresso nos tratamentos é muito bom quando a gente compara com a doença, mas de facto tudo o que nós fazemos ainda é relativamente limitado. Portanto, há aspectos, por exemplo, há aspectos da doença que nós ainda não estamos a tratar. Nós não estamos a tratar com os medicamentos os problemas dos olhos, nós não estamos a tratar com os medicamentos os problemas do sistema nervoso central, que também existem, e, portanto, há um conjunto de necessidades que continuam a ser problemas não resolvidos. A Teresa estava a falar disso também, sobre os doentes transplantados que não estão incluídos digamos que no alvo destes novos medicamentos, mas que também precisam de respostas para muitos dos problemas que têm. Portanto,
era um pouco como eu dizia há bocado na minha mensagem, nós podemos olhar para o copo meio cheio porque já fizemos muito, ou já evoluímos muito em termos da capacidade de tratar esta doença. Mas também temos que olhar para o copo meio vazio com tudo o que continua a ser preciso fazer. Há pouco Pedro Ribeiro falava-nos desta questão dos médicos serem muitas vezes um ombro amigo e, no fundo, perante um diagnóstico destes, eu acho que terá mesmo que acontecer assim. Houve uma mudança nesse sentido, ouvimos já durante esta tarde que a abordagem à doença, a comunicação do diagnóstico mudou muito ao longo dos anos. Sempre também isso, conseguiu também criar essa ligação com os doentes. Como é que foi um bocadinho a sua história? Professora? Desculpe, não estava... Não faz mal, não faz mal. Não estava a perceber completamente que a pergunta era para mim. É assim, eu trabalho há um número incontável de anos com esta doença e, tal como o enfermeiro Figueiras dizia que ia para a paramiloidose quem não podia fugir, no Hospital de Santo António os internos de neurologia também tinham todos que passar pela consulta e a maior parte passava pela consulta de paramiloidose a contar os dias para fugir de lá. Não me pergunte, que eu às vezes tenho dificuldade de explicar porque é que sempre achei esta doença tão interessante. Mas pergunto, porque é que sempre achou esta doença tão interessante? Porque, de facto, hoje, quando olhamos para ela, percebemos que, do ponto de vista científico, esta problemática de uma doença genética com uma expressão tão variada é de facto, faz dela uma doença extremamente interessante. É verdade que tem depois o outro aspecto de que é terrivelmente penosa para os doentes. Mas eu penso que no Santo António nós tínhamos a vantagem de estar a trabalhar como médicos, a lidar com doentes numa situação particularmente penosa, mas ao mesmo tempo estávamos ao lado de um centro de investigação e, portanto, este aspecto da interação entre fazer medicina assistencial e, ao mesmo tempo, ter um laboratório de investigação de projeção internacional ao lado era extremamente interessante. E, por outro, eu penso que, apesar de tudo, acho que o enfermeiro Figueiras, no fundo, também mostrou um bocadinho este aspecto, que eu acho que comecei por sentir que o pouco que no fundo fazíamos aos doentes no final da década de 80 era pouco, mas apesar de tudo, para aquelas pessoas que eram um bocadinho enxutadas de todos os lados, apesar de tudo era significativo. E eu acho que isso acabava por ser, de certa maneira, recompensador. Embora tenha que reconhecer que lembro-me nos princípios, ainda quando era interna de neurologia, de ter gente de 15 e 16 anos à minha frente para lhes dar o resultado de um teste e, como diz o enfermeiro Figueiras, a gente vinha para casa nesse dia à noite e não dormia muito bem, porque era de facto extremamente penoso, porque era uma sentença de morte dada a adolescentes que ainda por cima tinham um ar perfeitamente saudável, mas que nós sabíamos que rapidamente tudo se iria deteriorar. Lembro-me que uma doente a quem reagiu muito mal uma vez à notícia de que era portadora, saiu da sala de consulta e disse na secretaria: não devia aqui ter vindo fazer isto, eu detesto isto, eu nunca devia ter feito o teste, só houve uma coisa que me deixou satisfeita quando estava a receber o resultado. A doutora estava tão aflita como eu. E eu fiquei com a sensação de que, pelo menos, de facto, os doentes percebiam que nós estávamos ali com algum objetivo de, dentro de uma situação dramática, apesar de tudo, os ajudar. E depois o ter rapidamente, não sei se teria ficado muitos anos ligado à paramiloidose se o panorama fosse sempre esta catástrofe que era nos primeiros anos em que eu trabalhei com estes doentes. Mas a verdade é que eu tive depois uma sorte enorme de ver rapidamente aparecer primeiro o transplante e depois
poder participar no desenvolvimento dos novos fármacos. Portanto, quando olho para o meu trabalho na paramiloidose, eu acho que tudo o que se pode dizer é que foi uma tarefa de alguém que teve uma enorme fortuna, digamos assim, que foi muito afortunada nesta escolha. Professora, obrigada. Já ouvimos a sua mensagem em relação a este Dia Nacional de Luta contra a Paramiloidose. Pedro, peço que deixe a sua mensagem também. Bom, este é um dia que assinalamos com muito gosto, porque também é um dia que significa os enormes avanços da última década, das últimas 2 décadas, com um trabalho de muita gente, e eu quero aqui destacar em primeiro lugar a Associação Portuguesa de Paramiloidose, que deu voz àqueles que muitas vezes não a tinham, e a toda a comunidade de médicos, de profissionais de saúde, de cientistas, de investigadores, que têm abraçado esta nobre missão que é cuidar de todos. E neste dia, talvez buscar inspiração nas palavras recentes do dia 10 de junho do cardeal José Tolentino de Mendonça, quando falou, e nós temos que relembrar que estamos numa fase de pandemia, que para além da crise sanitária já está a ter efeitos terríveis do ponto de vista social, do ponto de vista da economia das famílias, e ele dizia que era importante que a crise nos encontre unidos. Penso que foi esta a expressão que ele usou e que era muito importante nesta altura, e nós fazemos disto bandeira todos os dias na Associação Portuguesa de Paramiloidose, entre a nossa comunidade. Dizia que era importante como comunidade nos encontrarmos unidos nos valores, ou em torno dos valores da solidariedade, da compaixão, da fraternidade, e aqui não esquecer os que mais sofrem. Aqueles que estão aqui como doentes têm a sorte e a felicidade de estarem bem, de terem seguido as suas vidas profissionais, terem estabilidade económica para ter uma vida digna. Mas também é importante lembrar nestas alturas os que mais sofrem, aqueles que, por virtude da sua vida profissional, serem profissões mais operacionais, muito cedo tiveram que deixar esse percurso, interromper esse percurso, com vidas contributivas muito curtas, com pensões muito baixas, que não têm condições para realizar os seus sonhos, muitas vezes para sustentar as suas famílias, e que aparecem estas associações que têm feito um trabalho tremendo de grande humanismo. E dizer que para mim, enquanto ser humano, acho que não há mais grandiosa, nem mais humilde, nem mais atual missão do que esta de cuidar de todos, cuidar da vida, cuidar dos que mais sofrem, e a mensagem de esperança para essas famílias impõe-se num dia como hoje, e esta mensagem é importante como alerta para quem nos governa, encontrar respostas e encontrar soluções àqueles que tiveram a infelicidade, não foi uma opção deles, foi a infelicidade de na vida cruzarem-se com um problema desta natureza, podermos encontrar soluções, encontrar recursos, gerir melhor os recursos à nossa disposição, para que estas pessoas possam cumprir o seu sonho, cumprir a sua missão, e que possam ter uma vida digna, e que as suas famílias não sofram muito daquilo que estão a sofrer, e que esta crise pandémica, com toda a certeza, que irá agravar. E, portanto, a minha mensagem era de esperança naquilo que é o futuro, deste viver agora com os pés no futuro, mas também com os pés assentes na terra, do muito que temos que fazer para proteger os mais desfavorecidos, e muitos que padecem desta doença passam por situações de grande dificuldade. Uma mensagem de esperança para eles. Pedro Ribeiro, obrigada pela sua disponibilidade para conversar connosco. Professora Teresa Coelho, reforço o meu agradecimento.
Obrigada pelos ensinamentos que nos deixou e por toda a sua investigação em torno desta doença. Muito obrigada a todos e estendo os meus agradecimentos a todas as pessoas que participaram connosco ao longo da tarde, cuidadores, médicos, pessoas que se relacionam com esta doença de alguma forma e que exatamente deixaram aqui uma mensagem de realidade, mas também de esperança, tão importante nos tempos que vivemos. Estivemos em direto nesta página Viver Agora com os Pés no Futuro. É possível rever a conversa exatamente neste endereço. Agradeço a todos a presença neste Dia Mundial da Luta contra a Paramiloidose. Obrigada. Obrigada. Já ouvimos a sua mensagem em relação a este Dia Nacional de Luta contra a Paramiloidose. Pedro, peço que deixe a sua mensagem também. Bom, este é um dia que assinalamos com muito gosto, porque também é um dia que significa os enormes avanços da última década, das últimas 2 décadas, com um trabalho de muita gente, e eu quero aqui destacar, em primeiro lugar, a Associação Portuguesa de Paramiloidose, que deu voz àqueles que muitas vezes não a tinham, e a toda a comunidade de médicos, de profissionais de saúde, cientistas, de investigadores que têm abraçado esta nobre missão que é cuidar de todos. E neste dia, talvez buscar inspiração nas palavras recentes do dia 10 de junho do cardeal José Tolentino de Mendonça, quando falou, e nós temos que relembrar que estamos numa fase de pandemia, que para além da crise sanitária já está a ter efeitos terríveis do ponto de vista social, do ponto de vista da economia das famílias, e ele dizia que era importante que a crise nos encontre unidos. Penso que foi esta a expressão que ele usou e que era muito importante nesta altura, e nós fazemos disto bandeira todos os dias. Na Associação Portuguesa de Paramiloidose, entre a nossa comunidade, dizia que era importante como comunidade nos encontrarmos unidos nos valores, ou em torno dos valores da solidariedade, da compaixão, da fraternidade, e aqui não esquecer os que mais sofrem. Aqueles que estão aqui como doentes têm a sorte e a felicidade de estarem bem, de terem seguido as suas vidas profissionais, terem estabilidade económica para ter uma vida digna. Mas também é importante lembrar nestas alturas os que mais sofrem, aqueles que, por virtude da sua vida profissional, serem profissões mais operacionais, muito cedo tiveram que deixar esse percurso, interromper esse percurso, com vidas contributivas muito curtas, com pensões muito baixas, que não têm condições para realizar os seus sonhos, muitas vezes para sustentar as suas famílias, e que aparecem estas associações que têm feito um trabalho tremendo de grande humanismo, e dizer que para mim, enquanto ser humano, acho que não há mais grandiosa, nem mais humilde, nem mais atual missão do que esta de cuidar de todos, cuidar da vida, cuidar dos que mais sofrem, e a mensagem de esperança para essas famílias impõe-se num dia como hoje, e esta mensagem é importante como alerta para quem nos governa, encontrar respostas e encontrar soluções àqueles que tiveram a infelicidade, não foi uma opção deles, foi a infelicidade de na vida cruzarem-se com um problema desta natureza, podermos encontrar soluções, encontrar recursos, gerir melhor os recursos à nossa disposição para que estas pessoas possam cumprir o seu sonho, cumprir a sua missão, e que possam ter uma vida digna, e que as suas famílias não sofram muito daquilo que estão a sofrer, e que esta crise pandémica, com toda a certeza, que irá agravar. E, portanto, a minha mensagem era de esperança naquilo que é o futuro, deste viver agora com os pés no futuro, mas também com os pés assentes na terra, do muito que temos que fazer para proteger os mais desfavorecidos, e muitos que padecem desta doença passam por situações de grande dificuldade. Uma mensagem de esperança para eles.
Pedro Ribeiro, obrigada pela sua disponibilidade para conversar connosco. Professora Teresa Coelho, reforço o meu agradecimento. Obrigada pelos ensinamentos que nos deixou e por toda a sua investigação em torno desta doença. Muito obrigada a todos e estendo os meus agradecimentos a todas as pessoas que participaram connosco ao longo da tarde, cuidadores, médicos, pessoas que se relacionam com esta doença de alguma forma e que exatamente deixaram aqui uma mensagem de realidade, mas também de esperança, tão importante nos tempos que vivemos. Estivemos em direto nesta página Viver Agora com os Pés no Futuro. É possível rever a conversa exatamente neste endereço. Agradeço a todos a presença neste Dia Mundial da Luta contra a Paramiloidose. Obrigada e boa tarde.